Bom, oficialmente agora, então, boa noite. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui na nossa. Hoje é a nossa terceira aula, né? Oficialmente. Primeira aula presencial, segunda aula na semana passada com uma explanação mais a nível de orientação, para a continuidade do nosso projeto, nossa ideia inicial, projeto base, microprojeto. Eu recebi 2 projetos. As pessoas que enviaram os projetos não estão na sala agora. Então, antes de eu passar direto para essa etapa, que seria a nossa revisão conjunta do que foi escrito, de como pode ficar, e dessa nossa troca, eu vou passar um pouquinho de conteúdo para vocês com projetos meus, né? Quem sabe nesse meio tempo as pessoas conseguem chegar na sala e a gente consegue que elas tenham esse acompanhamento nas propostas que elas enviaram também. No final da aula, eu coloco a lista de presença lá no WhatsApp. Quem não conseguiu responder agora, responde depois sem problema nenhum. Deixa eu baixar aqui a tela. Então, assim, ó, o que eu pensei? A gente fazer um aquecimento criativo, para a gente ficar um pouco mais dinâmico, assim, um pouco mais acordado, né, na aula, porque a aula online já é um pouquinho maçante, então, vocês não precisam interagir com voz, mas se quiserem interagir escrevendo no chat, fiquem à vontade, tá? Podem ir colocando mensagens ali sem regular muita quantidade de ideias. Então, nesse aquecimento criativo, a gente pensar assim, ó, a gente geralmente fala o que, para quê e por quê, né, num projeto cultural. Mas eu gosto também de falar o que é, né, o que é que eu quero fazer, para quem é que eu quero fazer, e qual é o impacto que eu quero gerar com esse projeto. Eu acho que fica mais fácil de visualizar a ideia do que pensar nas perguntas que toda a elaboração de projeto tem, né? Então, assim, o que é, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma proposta, eu estou com um projeto ali mangá, eu quero fazer uma oficina de mangá. Para quem é essa oficina? Essa oficina eu queria que fosse para adolescentes. Né? E o que tu queres causar nesses adolescentes? Eu quero que eles entendam um pouco da história, da cultura japonesa, do que é o mangá, de onde ele vem. Então, assim, é pensar nessas questões quando a gente elabora um projeto, né? Além da ideia, né? Que a ideias a gente sempre tem muitas, mas pensar nesses pontos principais, assim, são 3 pontos que vocês podem aplicar para qualquer ideia que vocês tiverem, né? O que já é a ideia. Aí, para quem é vocês pensar no público que vocês querem alcançar com essa ideia, que fica mais fácil depois de refinar o que vocês querem que essas pessoas tenham em troca com isso. Deixa eu passar a tela aqui de novo. Aí agora a nossa segunda etapa, assim, sobre a questão de melhorias coletivas, que eu falei para vocês que eu ia fazer a dinâmica e trazer quem quisesse me enviar material para a gente colaborar, fazer uma análise, uma revisão, enfim, um bate-papo para mostrar, assim, né, por que caminhos que as nossas ideias podem percorrer. Então, eu trouxe aqui fictícios, né? Depois eu vou trazer 2 exemplos reais e depois mais 2 exemplos de propostas que estão sendo construídas por 2 pessoas aqui do grupo, que me enviaram, né, esse material e que se propuseram a estar nesse momento mostrando, né, as suas ideias. Então, assim, pensando no objetivo, né, promover a dança na comunidade. A gente tem aqui um objetivo muito simples, muito... Meu Deus, me fugiu a palavra.
apesar dele estar dizendo o que eu quero fazer, ele não me traz não é amplo, né? Eu não consigo visualizar tudo. Então, pensando no que o avaliador faria, né? Promover a dança na comunidade. Aí a gente volta a pensar naquelas perguntas, né? Tá, o que é a gente sabe, que é promover a dança, mas para quem é? Isso já tem que fazer parte do objetivo, né? Qual o impacto que eu vou gerar? Então, isso já está lá dentro do objetivo. Então, aquelas três perguntinhas iniciais, elas vão se repetir em cada tópico do projeto cultural. Outro exemplo fictício, a justificativa. Esse projeto é importante porque leva música para as pessoas, isso pensando num projeto de música. Mas por quê? Qualquer projeto de música, né, leva a música para as pessoas. E por que esse meu projeto tem que ser diferente, né? Qual é o diferencial que ele vai apresentar? Então, voltando nas perguntas iniciais, o que é, para quem é, e qual o impacto que eu vou gerar com isso? Tem que pensar na justificativa essas três questões também. Nem sempre elas vão estar juntas, né, agregadas na mesma resposta, mas a gente sempre tem que ter em mente essas três premissas, assim, do projeto, que é o base, né. Eu vou mostrar agora para vocês dois tópicos de projetos reais, que foram aprovados, estão em execução, de projetos que foram contemplados em edital estadual, são 2 editais diferentes também, e daí, assim, eu quero mostrar para vocês que a construção deles são 2 projetos de valores diferentes, de tamanhos diferentes, e ao mesmo tempo, eles são projetos simples, né? Deixa eu passar a tela aqui para vocês, já vão começar a entender. Eita, por que cortou aqui? Deixa eu voltar lá no original só um pouquinho. Deixa eu ver por que cortou a tela. Deixa eu descobrir. Oi, Rosane, boa noite. Então, gente, deixa eu dar um ESC aqui. Ah, agora vai aparecer tudo. Não sei por que ele cortou quando eu ampliei, mas enfim. Ó, esse daqui é um objeto de projeto, né? O objeto, isso depende muito do edital, mas então aqui ele já era o objeto e o objetivo, né? Do projeto. Esse projeto é do edital Elizabeth Anderle, de restauração de livros raros do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, está em execução, né? Foi um projeto aprovado agora do edital de 2024, aprovado agora para executar em 2025. Então, nesse objeto, a gente já tem a resposta, né, das três perguntas ali que a gente fez no início. Então, é uma restauração de 5 livros raros do acervo do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, visando assegurar a preservação, salvaguarda e conservação, garantindo a prolongação da vida útil do material. Percebem que ele dá o objeto e ele meio que já vai se justificando também, né? Ainda, realizar uma exposição com as obras restauradas, destacando o processo de restauração, a importância histórica do acervo e a sua relevância para a memória de Blumenau. Então, o que é, né, o projeto? É um projeto de restauração de livros raros. Né? Para quem é esse material? Esse material é para a sociedade em geral, né? Para salvaguarda, preservação, é para o futuro. E o impacto, né, que a gente quer ter com esse projeto?
ter as obras restauradas, né? Ter o processo de restauração também destacado nessa questão, apresentado para o público. Então, esse aqui é um exemplo de objeto real. Cada projeto vai responder as perguntas, mas pode ser que elas não estejam tão visíveis, digamos assim, na apresentação da proposta, mas, a grosso modo, ela sempre vai responder as mesmas perguntas. Outra proposta que foi aprovada e é um exemplo real de projeto, que eu acho que é importante trazer exemplos para vocês do que já foi feito, de como foi feito, porque quando a gente começa a elaborar projeto, a gente sempre fica em dúvida se a gente está conseguindo responder todas as perguntas que o edital faz. Então, eu sempre falo assim, que quanto mais informação a gente conseguir colocar, mais detalhada a gente conseguir fazer o projeto ficar, melhor. Só tem que lembrar de ter coerência, né? Ele começa falando de um item e ele tem que terminar falando do mesmo item. A gente tem que cuidar para não se perder um pouco. Quando a gente está elaborando, a gente sempre tem que voltar um item e fazer uma revisão dele, e ver, né, para ver se a continuação do projeto sempre está conversando desde o início. Acontece muitas vezes também da gente, no meio do caminho, a ideia aflorar tanto que a gente acaba modificando a proposta num todo, né? Mas se a gente já tem o que a gente pretende fazer assim de forma mais direta, só tem que cuidar também para a gente não se perder lá no meio do caminho, porque às vezes a gente quer colocar a gente sempre tem que pensar, né, no início, meio e fim. Aqui nesse exemplo do arquivo histórico, por exemplo, a ideia inicial, assim, seria somente restaurar os livros. Só que o que trazer, né, para a comunidade? O que seria importante trazer para a comunidade? Então, pelo menos expor, né, as obras restauradas. Mas é uma obra que a gente não pode ter ela, a gente não pode pegar ela, né, depois. Então, como fazer essa exposição? Nesse projeto, especificamente, falando ali no contexto dele, traz uma exposição com banners e fotografias. Então, todo o processo está sendo fotografado, para depois virar uma exposição. Então, quando eu vou relatando, né, eu vou falar quais são os livros, qual a metodologia que eu vou aplicar para fazer a restauração e tudo mais, aí eu vou contando a historinha de que eles vão ser fotografados e tal, para depois ele virar uma exposição. Então, a gente vai criar o material de exposição, seja com as próprias fotos ou banners e tudo mais, e se a gente tiver como expor para o público o material restaurado final, né, os livros, a gente ainda vai colocar, mas daí, pensando assim nessa questão de não ser tão fácil entregar isso para o público, a gente já nem colocou dentro do projeto. Assim, ele não aparece, né, ele fala da exposição, ali na exposição vai estar as fotografias do processo de restauro, mas ele não traz o material restaurado em si. Mas que fica, né, na salvaguarda do arquivo histórico para ser, enfim, um pesquisador vai lá ter o acesso, ele vai conseguir fazer a visualização do material que foi restaurado, do livro. Deixa eu passar na próxima telinha. Outro exemplo real aqui, vai ficar um pouquinho pequenininho para vocês visualizarem dali, porque a letrinha aqui ficou miudinha, mas esse aqui é um exemplo de justificativa, né? Esse é um projeto simples também, como eu falei para vocês, ele ainda está dentro do que eu posso chamar de um microprojeto, assim como o restauro, né, das obras, apesar de eles terem valores diferentes, a gente estava comentando assim, né, que os nossos microprojetos aqui, a gente tinha valores de 5 mil, né, no nosso edital de mentirinha. Mas tanto esse projeto aqui, que é de cosplay, na verdade ele é de estilização de perucas, e o do arquivo histórico ainda podem ser enquadrados em microprojetos, porque o produto deles, o que vai ser feito é muito pequeno, apesar do custo, né, que ser um pouco mais alto. Dos livros raros, por exemplo, a restauração desses 5 livros gira em torno de R$45 mil.
Mas é um projeto pequeno, considerado pequeno, de fácil execução, de baixa complexidade, né? Não é um projeto grandioso. Assim também é o de estilização de perucas, que é o cosplay, que foi premiado não, né? Contemplado no Circuito Catarinense de Cultura, também foi inscrito ano passado, contemplado esse ano e começa a executar agora em setembro. Então, na justificativa, o que são projetos meus, né? Voltando, esses dois são projetos meus, projetos pequenos, mas aí conversando com a pessoa que vai fazer a oficina, como justificar, né, o que a gente queria apresentar. Então, na justificativa consta o seguinte, que a estilização de perucas é um processo que exige tempo, paciência e atenção aos detalhes. Né, então, já respondeu também a pergunta do que é, né, a estilização de perucas. Deixa eu colocar mais alguém aqui na sala. Está batendo na porta. Pronto. Cada etapa desde a preparação inicial até a finalização, demanda habilidades técnicas e um olhar artístico apurado. O caráter experimental do projeto nos permitirá coletar, veja ali, né, o caráter experimental, é um projeto pequeno, é um projeto que a oficina custa R$ 8.500, né, um projeto pequenininho. O caráter experimental do projeto nos permitirá coletar feedback detalhado dos participantes, identificar pontos fortes e áreas de melhoria e ajustar futuros projetos. Que a ideia é, desse pequeno projeto, crescer e fazer projetos maiores dentro da mesma área. Aí a justificativa continua dizendo que não há em Blumenau muitos profissionais dispostos a ensinar a arte da perucaria, o que confere uma importância maior à característica formadora do projeto. Essas técnicas costumam ser passadas dentro dos camarins, de forma interna, nas equipes. A gente não costuma ver oportunidades mais formais de consolidação e conformação desse conhecimento. A perucaria desempenha um papel crucial em várias indústrias, teatros, produções cinematográficas e televisivas, frequentemente necessitam de perucas estilizadas para a caracterização de personagens. Então, aqui a gente já está falando para quem é, né? Profissionais da moda utilizam perucas para criar looks inovadores, estilizados em desfiles e sessões fotográficas. Pacientes em tratamento de câncer ou com alopécia recorrem às perucas para melhorar sua autoestima e qualidade de vida. A gente segue explicando, né, qual é o nicho de mercado da economia criativa que essa oficina ela pode alcançar, porque ela começa como uma oficina de cosplay, mas ela pode alcançar outros mercados, né, depois. Aí esse curso permitirá a experimentação da técnica na cidade de Blumenau, até porque a oficinante não é daqui, despertando interesse em estudantes de design, moda, artes visuais, teatro, dança, música. Então, a gente continua falando para quem é. O curso oferece aos participantes habilidades práticas em estilização, corte e customização de perucas, que podem ser aplicadas em diversas áreas, fomentando a economia criativa, gerando oportunidades de emprego e renda. Então, aqui está o impacto, né, que a gente quer causar, que é a terceira pergunta. Vejam que ela sempre vai se repetir, né? Dentro das respostas sempre vão estar as três perguntas. O que é, para quem é e qual é o impacto gerado. Ela possui uma relevância significativa tanto no contexto sociocultural quanto no desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. A popularidade do geek cresceu exponencialmente nas últimas décadas, impactando milhões de jovens e adultos ao redor do mundo. Concomitantemente, eventos como convenções de anime, shows de K-pop, lançamentos de filmes de super-heróis atraem enormes públicos, gerando um impacto econômico e social significativo. Além disso, cosplays dependem dessas habilidades para recriar com precisão os penteados dos personagens que representam. Aí explica um pouquinho do que é o cosplay, né? O cosplay, a prática de se vestir com personagens de animes, mangás, jogos e outras mídias, é uma forma de arte performática que permite aos participantes expressarem sua criatividade e amor pelas culturas mencionadas, celebrando a diversidade e incentivando a inclusão, visto que acolhe pessoas de todas as idades, gêneros e origens. O geek tem se consolidado globalmente como um fenômeno cultural significativo,
influenciando diversas esferas da arte, moda e entretenimento, transcendendo barreiras geográficas e culturais, constituindo-se como uma das manifestações mais dinâmicas e influentes da contemporaneidade. Então, assim, sempre tenham em mente que vocês vão responder aquelas 3 perguntas, né? É a base de todo o projeto. No valor total, por exemplo, desse projeto, o que já faz um gancho até, porque a arte, né, de estilizar uma peruca, ela já é muito, muito antiga, né? Então, enfim, de séculos passados. E ela é utilizada até hoje, tanto na arte quanto na vida, né? Assim, quem precisa utilizar uma peruca, né? Ou até mesmo a gente vê assim pessoas que gostam muito de usar laces, né, no cabelo, então elas também têm uma peruca que é estilizada, e elas têm que saber como tratar esse material. Aqui, especificamente, a gente está falando de uma peruca que vai ser construída, né? Ela vai usar cola, ela vai usar ferro, isopor e tudo mais, para se transformar quase numa obra de arte, assim, né? Na cabeça de quem vai usar depois. Mas são 2 projetos pequenos, mas cada um com um valor diferente, né? E com especificidades diferentes. No projeto que eu falei, o primeiro que é do Arquivo Histórico, da Associação do Arquivo Histórico, é um projeto que consome uma verba maior pela questão do profissional, né, que ele precisa de vários equipamentos, produtos e tudo mais, então ele chega a ter um custo grande, ali de R$ 45.000. E já aqui nesse projeto da estilização de perucas, ele tem um custo baixo, até baixíssimo, pensando que são 7 dias de trabalho direto, né, em cima da peruca, mas ele custa só R$ 8.500. Em colas, em pagar o profissional se deslocar de São Paulo para cá, permanecer os 7 dias hospedado aqui em Blumenau. Então, assim, dá para construir projetos legais com menos recursos, né? Aqui, é lógico, né? Falando no valor real total da proposta, o projeto do Arquivo Histórico é do edital de 50 mil, e esse aqui de 20 mil, porque ali a gente tem acessibilidade, que está previsto, né? A gente tem nos 2 projetos. A gente tem a pessoa que vai fazer a parte das mídias, enfim. Né? Então, a gente conseguiu encaixar um microprojeto dentro de um edital do Estado, com essa proporção, mas ainda assim um projeto pequenininho. Maurílio, pode abrir o microfone e falar, sem problema. A pergunta é sobre os prazos, né, para quem propõe o projeto, para ele ser entregue, né, os trabalhos, ou isso já vem no edital normalmente? Como é que acontece? Tu se refere à entrega do resultado da proposta? Por exemplo, no caso do restauro dos livros, né? Quanto tempo, em quanto tempo será feito, né, esse trabalho? No caso do restauro, 6 meses de serviço, né? Então, se a gente avaliar por 6 meses de serviço, descontando o valor de materiais, né, de solventes e tudo mais que é utilizado no processo de restauro, por isso que eu falo que ele é um microprojeto, que ele vai trabalhar em 6 meses, com R$ 45.000. Né? Então, quando a gente fala assim, o que é um microprojeto, né? Eu não vou trabalhar um ano com R$ 5.000, aí não é um microprojeto, aí eu vou estar trabalhando de graça. Né? Então, um microprojeto eu vou passar depois para o exemplo real, que é o projeto, o pensamento, né, a ideia da Liliane, que esse sim pode ser considerado um super microprojeto, porque ele é feito em 1 dia e meio, 2 dias, né, ele é executado em 2 dias.
E depois também eu vou apresentar o projeto da nossa amiga Rosane, que já veio, a Liliane, acho que não está, né, ainda na sala, mas a Rosane está aqui, que também são duas propostas totalmente diferentes, cada uma com uma linha de pensamento, e assim como o da Liliane, que começa com 2 dias, pode se transformar num projeto de 1 ano, né, de trajetória, de ensino e tudo mais, assim como o da Rosane pode se tornar um mega projeto, né, que vai ser realizado em 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, mas com mega valor, porque a proposta delas vai dar esse direcionamento. Quando eu fiz a primeira elaboração desse projeto de estilização de perucas, o valor que eu tinha estimado para ele, fazendo o mesmo trabalho, o mesmo processo que vocês estão fazendo, construindo sem um edital ainda, ele tinha alcançado 11 mil reais, né? Aí apareceu a oportunidade do edital, um edital de 20 mil. O que eu tive que fazer? Eu tive que adequar esse projeto para alcançar os 20 mil que o edital estava oferecendo. O que não mudou o custo da oficina, né? Mas eu consegui colocar para pagar um banner, para pagar cartaz, para pagar a pessoa que vai fazer as mídias, consegui me pagar dentro do projeto também, que anteriormente já não tinha esse valor do meu pagamento, eu ia pagar só o oficinante e as despesas básicas de divulgação. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês sempre estejam alinhados assim com o pensamento, que não importa tanto o que o edital vai trazer, né? O que importa é vocês terem a ideia já bem consolidada dentro daquilo que vocês querem, né? Para quem já está mais tempo, tem as propostas, às vezes a gente tem até projetos engavetados, assim, que estão totalmente prontos e só precisam ser executados, mas a gente, como está sempre borbulhando ideia, a gente está sempre deixando na gaveta aquilo tudo que a gente tem. Então, é sempre interessante colocar tudo que você tem, todas as cartas que você tem para o jogo, colocar perto. E daí direcionar cada uma para o edital. E não esperar o edital chegar para daí tu construir em cima do que o edital traz. Né? Constrói a tua ideia, deixa ela pronta, para depois só ir lançando para os editais que vão aparecendo. E aí a gente adequa, né, o valor. O edital só me traz 30 mil e meu projeto chegou no valor de 35 mil. Eu consigo baixar o valor e manter a qualidade? Sim ou não? Aí é a questão. Eu vou ganhar menos, mas eu vou executar aquilo que eu quero fazer? Beleza. Não dá para fazer isso, guarda para o próximo. Né? Sim, porque nem todo projeto a gente consegue diminuir custos, né? Nem todo projeto funciona assim. Deixa eu pegar agora aqui para compartilhar, então. Vou começar com o da Liliane, que eu fui fazendo algumas considerações, mas assim, também já quero deixar aqui que as considerações que eu faço não é de forma para dizer assim, ali estava errado o que estava escrito, ou que eu sou muito de rascunhar, né? Então, eu pego um projeto e eu começo a pensar ele e a querer entender, porque ali é o ponto, assim, isso é uma fala já mais para quem vai trabalhar ou trabalha na parte de produção, né? Por exemplo, imagino que o Maurílio vá, por exemplo, fazer um projeto para Sandra, né? Então, ele vai pensar com a cabeça da Sandra para elaborar o projeto dela, né? Um exemplo. Então, quando o produtor cultural vai escrever para alguém, ele tem que passar a pensar como a pessoa tá querendo colocar, né, a prática dela ali. Então, às vezes isso requer até pesquisa, estudo, enfim, dependendo da questão. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver como é que vai aparecer isso ali. Vou ampliar mais. Travou. Abençoado.
momento, o computador está travado. Agora sim. Então, a ideia da Liliane é que ela já tinha apresentado no sábado também, que é a vontade dela é criar uma oficina que ensine os profissionais de saúde a conseguir atender de forma adequada os pacientes surdos. De primeiro momento, quando eu li a proposta dela, ele me remeteu totalmente a um edital que teria que ser aplicado na saúde. Então, como fazer com que esse projeto se torne um projeto aplicável dentro de uma lei de incentivo à cultura? Aí vem etapas de construção dele, com relação ao edital que se propõe participar, né? Aí é a conversão do processo. A Suzana está chamando aqui. Deixa eu ver. Ai, gente, desculpa que eu não vi as mensagens aqui antes, tá? É que eu estava compartilhando a outra tela. Não tem problema, Suzana, não tem problema nenhum. Ó, eu vou ler rapidinho aqui a mensagem do Afrânio. Eu tive aprovação integral pela Lei Rouanet, mas houve a pandemia e não foi possível captar recursos. Agora estou voltando para a área de projetos culturais. A Lei Rouanet, ela é uma questão, duas alegrias, né? Para quem já está acostumado a trabalhar com a Lei Rouanet, eu acho que não muda muito, acho que até se estressa menos do que pegando um edital menor. Mas a Lei Rouanet tem a questão da captação, né? E está cada vez mais difícil a gente conseguir patrocinadores, né, para os projetos. Mas, enfim, a gente vai chegar lá na Rouanet também, um pouquinho mais para frente das nossas conversas. A gente tem mais, até setembro, mais algumas aulinhas aí pela frente para a gente chegar nas leis maiores, né, nos recursos maiores. Então, no projeto de Libras, ela colocou o título, Vamos Aprender Libras, e daí ela não tinha referenciado qual era o objeto. Então, eu rascunhei para ela aqui, ela vai ter acesso a esse documento que né, tá linkado com o e-mail dela. Aí eu coloquei observações, né? Objeto, quantas oficinas, né? Daí presenciais de Libras básico, com carga horária total de 10 horas, que é o que ela já informa, né, dentro do projeto. Ah, minha câmera fechou aqui. Eita. Para um número X de pessoas que são estudantes ou profissionais da área da saúde. Aí eu fiz mais uma observação, que qualquer público se enquadraria nesse objeto, né? E ele vai variar de acordo com a finalidade do edital. Então, ela pode alcançar os profissionais da saúde, mesmo sendo um projeto voltado à cultura. Um edital, né, voltado à cultura. Ela só vai ter que trabalhar essa adaptação, né? Para ele não ficar muito voltado para a área médica, né? Enfermagem, técnico de saúde, enfim. Aí ela fez aqui uma justificativa do projeto. E eu, na verdade, eu peguei essa mesma justificativa e a aprimorei um pouco. Mas o sentido dela não mudou muito, mas eu só quis deixar como exemplo para ela, porque assim, ela precisa mostrar qual é a importância, né, desse projeto. Então, ela fala aqui, né, que o projeto Vamos Aprender Libras propõe a realização de oficinas gratuitas de Libras básico para a comunidade da área da saúde, com o objetivo de promover a inclusão e garantir o acesso igualitário aos serviços de saúde para pessoas surdas. Ou seja, na primeira linha, ela já matou as nossas 3 perguntas, de forma bem simples, né?
A comunicação eficaz entre profissionais de saúde e pacientes surdos é crucial para um diagnóstico preciso, tratamento adequado e bem-estar do paciente. A falta de comunicação pode levar a erros médicos, piora do quadro clínico e sofrimento desnecessário. Portanto, esse projeto visa solucionar a barreira de comunicação, quebrar o tabu e também aprofundar a cultura surda na área de saúde. Dela fala que as oficinas acontecerão em espaço oferecido pela parceria da universidade durante 2 dias, totalizando 10 horas aula. Tá simples, tá direto, tá ok. Pode melhorar? Pode melhorar. Então, Rosane, é interessante essa tua pergunta, porque assim, ó, quando a gente está falando hoje, né, pensando na política pública que nasceu, né, o PNAB, qual foi o público, né, imediato que a Aldir Blanc veio captar? Justamente os profissionais de saúde. Então, hoje, com a nova política, com a Política Nacional Aldir Blanc, a cultura ela não está mais sozinha, né? A gente não fala mais na cultura como algo isolado. Cultura vai estar fazendo relação com a saúde, ela vai estar conversando diretamente com a educação, que já era muito mais fácil da gente ter projetos, né, que eram direcionados a público de escolas, mas a cultura também pode ser integrada a ambientes de saúde. Então, a gente pode integrar a cultura com ambientes de assistência social, prisional, enfim. Então, independente do público que a gente quer alcançar, um edital de cultura, sim, ele pode estar relacionado a atender os pacientes, porque, como eu falei, vai depender muito da montagem do projeto. Se o edital ele pede alguma característica específica de contrapartida, a gente vai ter que atender essa contrapartida, mas isso não significa que ele não possa ser direcionado totalmente para o público da área da saúde, né? Eu não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, que daí a minha cabeça já pensa várias coisas, mas sim, dá para pleitear projetos na cultura com o público-alvo da saúde, respondendo agora de forma bem direta a tua pergunta. Eu não sei, daqui alguém já escreveu o projeto que colocou. A educação eu acho que é o que mais tem, né? Colocar, escrever projetos para levar para dentro de escolas. Mas para a área da saúde, alguém daqui já fez assim projetos e levou direto para a área da saúde? Por exemplo, contação de história, para profissionais de saúde, espetáculos. Fala, Rosane. Meu microfone está aberto, né? Boa noite a todos, todas e Boa todos. noite. Geralmente, a grande maioria dos editais, quando a gente faz a parte ali de onde a gente vai aplicar, né, as ações, pede a anuência. Por exemplo, nas nossas pautas, enquanto ONG, a nossa dificuldade, por exemplo, é conseguir as anuências, a gente querer fazer palestras sobre bullying e diversidade nas escolas. A Secretaria de Educação de Blumenau não vai dar anuência. Então, acho que, além de um bom projeto bem fundamentado, ainda a gente tem essas outras barreiras, né, para superar. E é bem complexo, né, porque aí passa a não ser mais um problema de um bom projeto, de bons fundamentos, da necessidade, da importância, mas também da questão política, né, que a gente vive hoje, que às vezes inviabiliza, né, bons projetos. Então, o que está indo para a escola hoje na área de teatro, né, é o teatro que tu tem que comprovar que ele vai ser mais limpinho, entre aspas, né, e não abordar determinados temas. Não se pode... Pode-se falar de violência da mulher, né? Pode, mas se falar que é violência de gênero, a palavra gênero já espanta, então a gente tem que tomar muito cuidado da construção para conseguir aprovar também, né? E ter essas cartas de anuência, que é a parte mais complexa na pauta que a gente milita, né? Especificamente. Era isso.
Sim, eu vou depois chegar no teu projeto, que eu acho que cabe bem nessa tua fala, que assim, ó, é um baita de um projeto, assim como pensando aqui na Libras, assim, que nasceu no sábado ali que a gente fez o presencial, ela despertou para essa ideia, né, ela já tinha esse desejo de ensinar, mas despertou ali, o público, né, que ela gostaria de alcançar, que é onde ela vê que precisa gerar um impacto, que eu acho que vem também de encontro ao teu projeto, quando tu me passa a ideia dele, que é para apresentar, né, o que é aquela pessoa, fazer um vídeo documentário, enfim, e a dificuldade da anuência, ela é real, ela existe, e infelizmente a gente tem até dificuldade dentro da própria cultura hoje, de acessar, né, os espaços. A gente tem vários espaços legais, assim, a gente tem dificuldade de acessar. Uma coisa bem legal, assim, que eu, nessa minha jornada de 1 ano e meio agora, é que a universidade sempre é uma porta aberta, aliás, uma porta escancarada para qualquer projeto. Não existe um não ali. Eu acho que só vai existir um não se realmente não tiver espaço para receber, né? Mas eu posso te falar que mesmo estando dentro do órgão público, né, eu também tenho dificuldade de ter acesso a essas anuências, né? Então eu já não procuro mais, infelizmente, assim. Quando eu vou ajudar o pessoal da escola de samba, que ela fez, né, colocou seu CNPJ, deu seu CNPJ, entregou eles entregaram o CPF também para poder colocar essas oficinas e tudo mais caminhando, a gente não buscou mais dentro dos espaços tradicionais da cultura que a gente poderia buscar, né, para colocar um projeto assim. A gente foi buscar em universidades, em espaços comunitários nas periferias que quisessem receber a gente. Muito pertinente também falar assim para vocês rapidinho que por exemplo, a oficina do CID, né, que são dentro do projeto grande, tem microprojetos, né? Então a oficina do CID é um microprojeto, que é o de construção de bonecos de luvas. A gente levou para a periferia ali do Garcia, na Cieta Antonello, na comunidade, e eu vou fazer um depoimento pessoal assim para vocês, que quando o taxista me deixou lá, ele perguntou se eu realmente queria ficar lá, entendeu? Então, assim, e daí eu estava com a minha filha no táxi, daí eu falei assim, no táxi não, no Uber, aí eu falei assim, sim, moça, aqui vai ter uma oficina com crianças, eu disse assim, uma oficina de construção de bonecos de luva, bem legal com crianças. Daí ele me olhou com aquela cara, tipo assim, tá, tu que sabe, né? E, então, aí eu vi, assim, aquilo, falou, né? Poxa vida, a gente quer levar as coisas para os lugares, mas a própria pessoa que poderia vir participar da comunidade em volta não vem por preconceito daquilo que ela não conhece, assim, né? E isso é com tudo, isso é com a proposta, é com o tema do projeto, com o lugar que o projeto escolhe para executar. Aí o projeto tem a dificuldade de acessar lugares que seriam, teoricamente, mais aceitáveis para estar se apresentando, né, como dentro de uma escola. Eu não sei como é que funciona projetos dentro de hospitais, por exemplo, né? Teria que daí fazer eu acho que mais é uma questão de parceria mesmo. Ter alguém que conhece para poder a gente chegar e executar lá dentro desses espaços. Enfim, assim, divagando um pouco sobre isso, seria essa questão, assim, realmente formatar parcerias. O Inácio, Juliana, eu logo te dou a fala, tá? O Inácio colocou aqui, eu vou ler. Um exemplo que a gente tem bem comum dessa pergunta da Rosane são projetos de palhaçaria voltados ao processo terapêutico e estético com crianças e pessoas em alas de oncologia em hospitais, isso mesmo. Mais importante defender bem no projeto que o objeto é um movimento de fruição estética com vistas ao processo de contribuição para a saúde, isso mesmo.
Porque se for muito duro, sem a relação com a arte, cultura, fica mais complexa a aprovação e a gente acaba deslegitimando um pouco a nossa área também. Sim, é por isso que eu comentei, assim, sobre esse projeto de Libras, que quando eu li ele a primeira vez, eu fui com a visão de parecerista mesmo. Ele vai totalmente para a área da saúde. Eu, como parecerista da cultura, se o edital não trouxesse uma prerrogativa de que eu posso aceitar uma proposta assim, eu já tiraria ele fora, né, de lado, porque ele não atende a cultura especificamente. Apesar de ele falar sobre a cultura surda, a língua, né, brasileira de sinais e tudo mais, ele estaria totalmente voltado para um edital de assistência social, né, outros editais, assim, de outros fundos, né, dentro dos municípios, enfim, do estado. Mas também, quanto parecerista, e vendo muitos editais por aí, pelo menos fora daqui, eu já vejo muito esse entendimento com um olhar mais carinhoso para todo tipo de ação que envolve acolhimento, de modo bem geral, assim, para qualquer área, LGBT, saúde, comunidade surda, tudo, assim, que vocês podem imaginar. Eu vi de projetos, principalmente dessa questão da PENAB, que brotou muito projeto, né, por conta de muitos editais, e foi mais fácil, assim, de conversar com os municípios para que isso se torne uma normalidade, para não vir com essa questão ali, como o Inácio colocou. Tipo, a gente faz teatro, vai fazer teatro dentro do hospital para fins terapêuticos. Mas aí a gente vai ser um terapeuta, a gente não vai mais ser um ator, um cara de teatro, não. É um projeto de teatro, né? Não tira a característica cultural dele. A gente não pode pensar dessa forma só porque o público está dentro do hospital, né? Por que, né, quem está dentro do hospital não pode receber cultura? Então, pensar nessa forma sem ter essa questão. Mas sim, é sempre bom fundamentar bem, né? É sempre bem para a questão da cultura, observar bem o edital. Eu vou dar a palavra rapidinho para a Juliane e depois eu já respondo a pergunta da Suzana. Taina, queria te perguntar uma coisa. Eu ainda estou no andamento do meu projeto, tá? Eu queria saber se é para te mandar no teu WhatsApp, no privado. Se quiseres mandar, fica à vontade, tá? Não é obrigatório enviar. Isso aqui é mais para a gente ter uma interação mesmo, trocar essa ideia, como a gente está fazendo aqui com as questões que a Rosane colocou, que eu já vou explicar também para a Suzana sobre o que é uma carta de anuência, para a gente realmente trocar ideia para construir as propostas a longo prazo. Então, é como você falou ali no início, então, de cada edital tem vamos dizer assim, um modelo de esqueleto diferenciado, então. Mais ou menos. Eles vão seguir sempre as mesmas perguntas, né? Ele vai sempre ter esse formato do que a gente já está vendo, mas vai ter algumas perguntas específicas, sim, de cada edital. Vou aproveitar né, a tua dúvida, que o teu projeto é voltado para a área de saúde alimentar e gastronomia, envolve as duas situações, né? Isso. Então, dependendo de como tu formatar o teu projeto depois, ele vai entrar dentro de um edital de fundo cultural, pensando na questão da gastronomia, de repente a construção de pratos que são, vou usar a palavra típicos, assim, e que uma pessoa com uma pessoa celíaca não poderia consumir porque não é produzido um prato típico se não for de outro jeito. Então, tu desconstrói essa característica no teu projeto, né? Então, tu traz uma receita, vou usar a cuca, né, que é tão tradicional em Blumenau. Tu traz uma receita de cuca para o teu projeto, tu vai estar trabalhando o que é a tradição, a memória, o resgate cultural da cuca, mas tu vai estar trabalhando ela em cima
alimentação saudável, né, de uma alimentação voltada para a saúde, para celíacos. Ou seja, tu estaria fazendo uma receita específica para o teu público, né, de restrição alimentar, mas trabalhando a parte histórica e cultural também da receita, né? Enfim, só para ter essa contextualização, assim, para tu conseguir entender. Obrigada. Agora, falando sobre carta de anuência, a anuência é justamente ir até um local, ir presencialmente, por telefone, enfim, né, conversar com o local que você quer fazer a sua atividade do projeto. Antes de eu colocar no meu projeto, seja esse do arquivo histórico ou outro do cosplay, que eu ia utilizar dentro do escopo do projeto, está lá que eu ia utilizar o espaço da universidade e que eu ia utilizar os livros do arquivo histórico para fazer esse processo de higienização. Então, atividade do cosplay na FURB, né, que é o local onde foi escolhido, e o local onde estão salvaguardados os livros raros é o Arquivo Histórico Municipal. Eu preciso de uma anuência desses espaços para eu poder me utilizar deles dentro do projeto. Então, o que são duas vertentes. Eu pedi autorização para o lugar para fazer uma oficina, uma contação de história, uma apresentação de teatro, enfim, e também a anuência do lugar que está, no caso do patrimônio, que vai estar salvaguardando o material. Isso para quem daí vai para a área de museus, patrimônio, arquivo, né? É uma autorização ou uma declaração de que a pessoa está ciente de que o teu projeto existe e que ela também te permite acessar o espaço dela para desenvolver o teu projeto. Aí no da Liliane, eu fiz as minhas observações, opa, que eu abri o da... Fiz as minhas observações de forma bem... Aqui eu separei para ela que ela tinha os objetivos, o geral e o específico estavam juntos, então eu separei só para ela conseguir visualizar, né, as duas coisas de forma separada, e fiz aqui umas observações para ela com relação a parte da metodologia, né, onde ela montou um esqueleto simplificado, e daí eu fiz as observações para ela, né, que no caso da metodologia, o material precisa ser apresentado, né, dentro do projeto, tem que estar descrito dentro do projeto. Entrou mensagem. A anuência, ela não é obrigatória em todos os editais, mas quando a gente pensa em fazer um projeto, eu digo que é a parceria que a gente precisa antes. Volta no assunto da Rosane, sobre como acessar os locais, né? Então, eu posso fazer um projeto... a minha diretora, eu vou dar um exemplo de escola, né? A minha diretora é super querida, super legal e tal, e ela vai deixar eu fazer meu projeto lá dentro da escola. Mas aí chega na hora de desenvolver o projeto, tu recebe não dá, tem que falar com o Conselho da Educação antes. E daí tu não consegue mais executar no tempo hábil. Né? Então, a gente sempre tem que ter essa salvaguarda dessa anuência, mesmo que o edital diga, não precisa, pode apresentar aí o local que tu quer trabalhar depois, ou dizer só o que tu quer fazer, e depois tu resolve onde é que tu quer executar e manda pra gente. Conversa antes, né? Isso sem dúvida, são as parcerias que a gente tem que fazer, conversar antes com o prestador de serviço, antes de escrever um projeto. Já aconteceu, já vi projeto assim, que a pessoa estava elencada no hall de prestadores de serviço e ela nem sabia que ela estava lá, mas por quê? Porque às vezes é um conhecido, alguém que já tem o currículo da pessoa, ou que o edital não pede currículo, e então o nome é elencado, né, Inácio? Eu botei o nome do Inácio no projeto e ele nem sabia. Mas, enfim, abafa. E aí eu fiz essas observações para ela, do conteúdo programático, para ela ter já essa ideia. Esse projeto, eu fui pensando nele crescendo, né? Ele faz em 2 dias, ele pode
posso trabalhar mais tempo com ele. Então, assim, dos 5 mil que ela conseguiu encaixar o projeto, já numa segunda análise dele, ele já custou 15 mil. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar para alcançar tudo que de verdade a gente precisa colocar no projeto, que ele vai tomar uma proporção maior, né? E a gente tem que estar preparado para alcançar isso. Agora eu vou compartilhar a tela no projeto, na ideia que a Rosane trouxe, que eu não fiz nenhuma observação dentro, mas eu trago observações. Deixa eu pegar aqui a minha tela. Primeiro que eu achei que a ideia em si é sensacional, assim, né? As duas ideias que trouxeram para mim, assim, eu viajei muito, assim, na construção da ideia, porque o da Rosane, na verdade, ela botou um valor ali, e eu já saí desse valor bem fácil, assim, só na primeira lida, né? Ele já pulou eu acho que ela ficou mais ou menos 60 mil, ele já, da primeira leitura, eu já fui para 150 mil no projeto. É que eu não orcei, né? Eu só fiz uma... porque o visual é caro, né? Eu vi que tu fez o quê? Tu fez o resgate da ideia mesmo. A tua ideia é fazer o documentário, nasce como um registro inédito, fundamental na história artística e cultural de Sharon Prado. Mulher travesti que desde os anos 90 transforma Blumenau com sua presença, arte e resistência. Então, assim, né? Trazer para a cena, de verdade, aquilo que já está na cena por muitos anos, mas que não é vista dessa forma. Né? Que ainda tá na margem, né, da sociedade, porque não se entende que isso seja um trabalho artístico. Então, é muito importante colocar pessoas assim, né, no lugar que realmente é digno e que merece haver um resgate, né, desse trabalho. E fazendo a leitura, né, é por isso que eu nem fiz nenhuma modificação, porque eu sei que a construção ali foi só o ponto de partida da ideia, mas aí eu fui me aprofundando, fui entrando dentro da ideia e fui visualizando a ideia, e é aquilo que eu te falei, o audiovisual, e com tudo que é narrado dentro dele, com tudo que pode ser resgatado dentro dele, que ele vai ter um resgate documental, ele vai ter um registro histórico da trajetória do personagem, né, um personagem real, mas do personagem, enfim, e ele vai juntar tanto material, assim, que quando a gente pensa em edital, assim, eu não consigo nem visualizar um projeto desse sendo executado com um edital municipal, por exemplo, né? Talvez com um edital estadual, talvez, né? Se brotar algum edital que tenha uma proporção significativa em valor, porque dá muito trabalho fazer um documentário, muito trabalho, é tudo muito caro, o equipamento é caro, as locações são caras, e ele realmente é um projeto que ele caminharia para leis, mecenato, Lei Rouanet, né? Ele caminharia para editais gigantes, assim. Mas não quer dizer que ele não pode ser executado, né, com um edital menor dentro da proporção menor, né, que ele cabe. Aqui tu trouxe uma ideia bem genérica, geral, de um valor de 60 mil, assim, e por isso que eu falei, na primeira revisão que eu fiz nele, que eu fiz a leitura dele, eu disse assim, nossa, ela já está com 150 mil de gastos ali, né? Ela já está com 150 mil de gastos, eu já gastei 150 mil que eu nem tenho, né? Ela me deu 60 para gastar, eu gastei 150. Mas... É que não é uma área que eu milito, né, que eu atuo, então eu não tenho nem ideia de custos, né? A ONG também, né? A gente tem essa ideia de fazer esse projeto, é um projeto prioritário para nós, e só que eu não tenho nem noção, porque a gente vai ter que ter técnicos que comprovem experiência para fazer o áudio. Eu sei que tem algumas exigências, mas eu não sei se a gente conseguiria apoio de empresas para produzir um documentário desse. Teria que ser um edital que a gente conseguisse o recurso para fazer, porque se for para captar junto a empresas, eu não vejo que a gente tenha êxito, né?
Eu acho que dá para encaixar num edital de valor fixo, né? Mesmo que não seja 150 mil, porque geralmente editais de audiovisual eles vêm com valor de 50 mil, 60 mil, assim, quando por muita sorte, né, vem o valor, né, nessa proporção, mas com ajustes certos, digamos assim, dá para produzir. Talvez não um conteúdo justo, mas dá para fazer 15 minutos, por exemplo, Sim. de documentário, né? 15 minutos. Eu acho que para isso caberia muitos mais, já não é um documentário, já viraria um longa, né? Para a gente contar a história toda, e que seria assim, para áreas, vou colocar assim, da universidade, que é onde eu me ligo muito, mas, por exemplo, assim, levar para uma turma de psicologia um documentário nesse nível é um enriquecimento, assim, grandioso, porque vai retratar várias mazelas da nossa sociedade que a gente, enfim, quanto cidadãos, às vezes a gente quer esconder debaixo do tapete, né, como se aquilo não fizesse parte da nossa vida. Eu lendo o projeto, me trouxe muitas memórias, assim, de infância, que eu não venho ao contexto eu contar aqui, mas sobre uma mulher travesti que foi um personagem importante na minha infância, né? E então fez um resgate. Então, assim, contar essa história dessa mulher, isso traria assim um conteúdo tão rico de estudo social, estudo econômico, estudo, enfim. Então, assim, eu não fiz ajuste nenhum na ideia, porque seria até injusto querer pensar num ajuste assim, se não fosse para colocar o projeto para andar, né? Mas Então, está aprovado? Podemos já propor? Apresentar? Podemos propor. Ajeita Isso, valores e taca. isso. Fazer um projeto menor, etapa de pesquisa, sim, dá para desmembrar ele em etapas, dá para produzir o documentário que depois vira até só um teaser, assim, de apresentação, e depois dá para construir essa questão dos editais municipais, eu conversaria no pé da orelha, assim, com vocês. Uhum, Mas, por questões, enfim, que vocês uhum, conhecem bem. uhum, Eu levaria para o Estado, tá? uhum. Na minha experiência rasíssima, eu diria assim, em produção cultural, mas bem fundamentada na análise de pareceres, eu não levaria para o município. Eu acho que o município não está preparado para isso, nem financeiramente, nem de conteúdo. Mesmo os pareceristas sendo externos, né? Eu acho que não caberia para o município nesse momento. A gente poderia fazer uma corruptela, aproveitando o tempo, né? Esse projeto estadual e fazer um projeto de um livro da história. Isso mesmo. Para o municipal. Porque a gente já Daria. começa a levantar dados, tal, já Uhum. faz um livro. E aí o livro vira um documentário mais adiante. Aí a gente pode Com captar certeza. aqui e ir lá. Mas o problema é o conteúdo, né? Porque hoje, a grosso modo, dependendo dos pareceristas, passaria. Mas pelo conteúdo, e como eles querem mudar a lei municipal, e eu acredito que eles vão fazer vetos a determinados conteúdos, o que é inconstitucional, mas enfim, mas a gente vai passar por esse perrengue ainda, né, que agora vai para a Câmara, eles querem mudar o projeto, né, a lei de incentivo à cultura, justamente para vetar determinados conteúdos, e um dos conteúdos é o objeto desse projeto. Uhum. Tem que ser ninja, cara. Imediatamente tenho crise de ansiedade, Inácio, relata Né? aqui. Assim,
Para mim que trouxe eu trouxe não, né? Porque eu não fiz milagre. Quem faz é quem propõe, quem corre, bate e porta. Mas a escola de samba já cria um certo alvoroço na comunidade, já foram muito massacrados, ainda são, Nossa. eles ainda, gato escaldado tem medo de água fria, então eles sempre vão com medo, com ansiedade, com receio de que vão ser julgados, que vão, sabe, apontados, enfim. Quando eu comecei a estar com eles e ver a realidade, conhecer, todo aquele estereótipo, assim, né, vai se quebrando, vai se desfazendo. Então, assim, não existe maneira melhor de você conseguir quebrar realmente esses paradigmas, se você não conhecer. E a cultura, a arte, ela realmente é a frase da arte imita a vida imita a arte, né? Então, se a gente não transformar isso tudo em material, produção cultural, a gente não vai ter uma mudança significativa, né, na nossa visão de como enquanto sociedade. E se para a escola de samba já foi difícil, que é uma escola de samba que o samba voltado para o negro, mas a escola de samba tem uma presidente branca, né, mulher e branca, então já existe já existe aquele tchan já no início, né, eles Se esperam fosse que homem negro, teria preconceito, mulher branca tem preconceito, aí periferia é outro preconceito, nortistas e nordestinos outros preconceitos. É muito triste. E a coisa, assim, que vocês que estão aqui, é muito importante, porque eu acompanho a cultura de Blumenau há muitos anos, desde a década de 80, né? E uma coisa que sempre, eu, filha de costureira e de tecelão, eu sempre dizia assim, a história que é marcada na cidade, que está lá no museu, né, seja de hábitos e costumes, no Museu da Família, seja nas exposições oficiais do município, sempre a história da classe, né, da classe alta, da classe média, né, quem trabalhou e construiu essa cidade são trabalhadores, nunca está contado em lugar nenhum. Então, assim, se você é um poeta com sobrenome famoso, né, da elite de Blumenau, aí tu é um grande poeta. Enquanto que eu sou poeta nessa cidade a vida toda, mas como eu sou filha de operário, eu não sou nada nem ninguém. Então, eu acho muito importante a gente valorizar e fortalecer essas vozes que nunca foram ouvidas nem incluídas na cultura da cidade de Blumenau, seja, né, de um carnaval de rua, que ele acontece, independente de ter apoio ou não do poder público, ele acontece, né, a arte LGBT, ela acontece na cidade, a arte das pessoas periféricas acontece na cidade, o hip hop, o grafite, e tudo isso é atacado. Então, é muito importante que a gente saiba e se qualifique para buscar recursos, para deixar marcado na história da cidade a história da cultura que acontece aqui, que não é só a cultura germânica. Tem uma tradição germânica? Tem, mas eles já recebem todos os benefícios possíveis, porque são recebidos, são homenageados, né, tem a festa, tem os desfiles, e a outra cultura de toda a outra população nunca aparece. Então, é muito importante que oficinas assim, de capacitação mesmo, da gente conseguir captar recursos, a gente conseguir executar projetos, é um resgate que a gente tem com toda a cultura marginal da cidade de Blumenau, que existe antes até de 80, né? Então, vamos aprender a fazer esse direito, vamos aprender a buscar esses recursos, vamos aprender a prestar contas. Eu tomo muito cuidado também na prestação de contas, porque qualquer motivo, vírgula nossa, é motivo para a gente nunca mais poder pleitear, enquanto outras vírgulas são, né, passam despercebidas. Então, muito obrigada, Tati, por estar fazendo isso e por estar nos ajudando, né? Eu acho que o mais importante do que o fato de apresentar um projeto, como tu falou, é prestar contas dele e ter certeza de que tu vai poder fazer o próximo sem medo. Nossa, que não vai para o Serasa, para a SPC, para a lista negra da prefeitura. E assim também, essa troca de vivências, experiências, esse momento assim de contar de onde eu vim, para onde eu vou, isso é tão importante quanto a gente colocar conceitos e regras para a elaboração de um projeto. Um projeto não se elabora com regras, a não ser as próprias regras do edital, que já são muitas.
né? Que tem regras que são abusivas, inclusive. E o projeto, e de forma nenhuma, a gente pode desmerecer o mérito de um projeto por ele estar bem escrito, ou, vamos colocar assim, mal escrito. Porque não existe isso, porque é uma ideia, né? O que vai gerar, pode gerar um impacto maior, impacto menor na sociedade, ou alcançar mais pessoas ou menos pessoas, né? Às vezes eu estou lá com uma baita de uma ideia, um projeto bem escrito, bem elaborado, e eu não tenho resultado nenhum. E às vezes uma fagulha de esperança que nasce assim no meio do palheiro, brota uma fogueira ali, faz uma chama que acende e arrasta um monte de pessoas. Que assim, é a questão do carnaval, nasceu de uma fagulhinha, né? No meio da terra, ela sempre colocam assim, né? Nasceu no meio da terra do alemão, mas o carnaval sempre esteve entre a terra do alemão. Então, ele nunca veio de outra parte. Ele Sim, sempre os meus esteve pais, os meus pais em 40 dançavam carnaval em Uhum. Blumenau, faziam blackface na época, né? Mas o carnaval era muito forte em Blumenau, era muito. Todos os clubes faziam né, carnaval, eles competiam entre eles. Isso foi apagando, e hoje todo mundo acredita que em Blumenau nunca teve carnaval. Eu cresci em bailinho de carnaval de criança, peguei várias fotos de arquivo da minha mãe, da casa da minha avó, onde eles faziam, na adolescência delas, a minha avó fazia bailinho de carnaval para elas, com os amigos de escola, e isso, como tu falou, se perdeu no decorrer do tempo. A gente não pode deixar essas coisas se perderem, porque a cultura faz parte da nossa, e não tem essa história de dizer que o carnaval não é cultura germânica, né? O carnaval está ali na cultura germânica também. Até, eu acho que mais vivenciado pelo alemão do que pelo blumenauense, né? Que não se presta a sair para curtir uma música de samba, né? Gente, é samba, né? É percussão, é samba, então não, enfim. Mas assim, com relação à ideia do projeto aqui que a Rosane trouxe, só para fazer essa diferença de um projeto pequenininho da Liliane, ela pegou R$5.000 e fez ali os R$5.000, e a Rosane que jogou uma ideia bombástica, assim, que já nasce grande, não tem como nascer muito, né, pequeno. Dá para transformar ideias menores? Sim, fatiando, né, a ideia em várias partes, ou até repensando ali, né, como eles já acabaram repensando, né, construir um livro, que de repente a edição do livro se torna mais em conta nesse primeiro momento, menos chance, digamos assim, de sofrer um embarramento de um edital público, né, no município, porque não vai causar tanto impacto visual quanto causaria um documentário, porque daí o livro vai ter acesso, vai estar sendo lançado em locais específicos, enfim. Então, são formas da gente driblar, digamos assim, a nossa própria ideia, né? De querer levar um consumo para o consumidor, né? Para a pessoa que vai receber essa arte de uma forma grande, que poderia estar indo para o cinema, digamos, né, um documentário a grande nível, assim, para o cinema, e ele vai, de repente, parar dentro do lançamento de livro, assim, né? Que já é o primeiro passo, não pode ser descartado. Sim. Deixa eu ver aqui. Falando dos projetos, assim, da minha parte, da Liliane, eu fiz mais correções, porque dela estava mais sequinho. Da Rosane, ela trouxe a ideia, eu não quis mexer, porque eu acho que é uma ideia que traz já um peso de uma história, já na justificativa, já traz o peso da história da pessoa ali, da mulher travesti, que a gente quer retratar, digamos assim, nesse projeto. Eu já ia dizer que ele já está retratado nesse projeto, como se o projeto já estivesse acontecendo, porque é assim que eu visualizo as propostas, né, quando eu escrevo, eu visualizo elas acontecendo, né, eu acho que ali é o primeiro passo para a gente fazer o negócio dar certo. E, deixa eu fechar aqui. E assim, se alguém tiver vontade de partilhar
apesar de eu seguir com conteúdo agora para os nossos próximos encontros, para a gente poder avançar um pouquinho, chegar nas leis de incentivo, no que a gente precisa organizar de documentação e tudo mais, mas se alguém tiver interesse também em trazer a proposta, a gente tira um tempinho para colocar a proposta em tela, para a gente debater a proposta, para a gente olhar para ela quanto ideia. Eu não vou colocar a proposta inteira na tela, até para resguardar também os direitos intelectuais, né, de quem tá propondo, mas pelo menos para a gente ter partes, assim, né, do projeto. Que foi o caso do projeto da Rosane, que eu coloquei só a justificativa dela, que ele já caberia, a gente consegue entender o projeto como um todo só na justificativa, né? O da Liliane, por ser um projeto, digamos assim, básico, né? Básico não é a ideia, mas seria um projeto simples, né? Aulas de Libras, a grosso modo. Não é algo que não se pode fazer em outras instâncias, né? Agora, diferente dali, que tem uma propriedade intelectual da criação do documentário que a gente não pode também deixar escapar. Assim como alguém escreve um livro, né? Vai trazer aqui para mim, por exemplo, um trecho do livro, um boneco do livro, que isso é algo que precisaria estar, né, dentro da proposta do projeto, não iria expor, né? Isso aí expor a ideia, né, de produzir 300 livros, distribuir, fazer ações, enfim. Então, se alguém se sentir confortável ainda em trazer alguma proposta, pode mandar no WhatsApp, no privado, e daí também, se quiser, eu só gostaria que fosse colocado em tela o objetivo, né, ou eu não tinha conversado com a Rosane a respeito disso, mas eu pensei que a justificativa seria algo que poderia até ser falado, né? Não, sem problema, se eu mandei para compartilhar, não tem problema não. Então, assim, fica aberto para vocês compartilharem as ideias de vocês, se quiserem uma ajuda mais aprofundada, tipo assim, para refinar a ideia, também podem mandar, vocês não se acanhem, tá? Vocês podem extrair o suco que vocês quiserem. No que couber, assim, ao que eu alcançar para ajudar vocês, eu estou à disposição, assim, né, nesse 1 mês, 2 meses, né, que vai dar de curso. Então, todos os dias vou estar lá online para vocês. Deixa eu passar. Se eu me perder aqui, só um pouquinho que eu vou me perder aqui nas oficinas. Eu preparei uma parte de conteúdo, mas eu acho que dá para passar sim. Deixa eu só me entender aqui com o negócio que eu fechei a tela. Só um pouquinho, gente. Achei. Cadê você? Voltei aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Para quem tem dúvidas, deixa eu ver se está aparecendo para vocês primeiro, né? Tá. Para quem tem dúvidas sobre itens orçamentários, né? Esse material depois vai estar disponível lá para vocês no Drive, principalmente para quem precisar fazer revisão, assim, de itens. Então, assim, eu fiz elenquei, né? Os principais itens orçamentários separados no projeto cultural. Então, o primeiro item seriam os recursos humanos, as pessoas envolvidas, né, no projeto, com cachês artísticos, né, de músicos, atores, dançarinos, enfim, equipe técnica, diretores, produtor, executivo, coordenador, figurinista, equipe administrativa. Então, ali já fica uma base para vocês irem alinhando planilhas orçamentárias. Aí, dentro de custos de produção,
o espaço físico, equipamento, som, luz, projeção, materiais de consumo, né, bastante utilizados em oficinas, papel, tinta, pincéis, perucas, maquiagem, ou também na produção teatral, enfim. Transporte e logística, tanto da equipe quanto de materiais, gastos com combustível, frete ou aluguel de van ou caminhão, no caso específico, por exemplo, do Carnaval utiliza muito o trio elétrico, né? O Mães do Amor também teve essa despesa com a parada LGBT. Hospedagem e alimentação, quando a equipe vem de fora, ou quando a equipe vai circular para fora, né, para outros municípios. Aí outros custos, pensar na difusão e na comunicação, né, do projeto, design gráfico, identidade visual, impressão do material também, né, além do cartaz, flyer, folder online ainda, se tiver distribuição física do material. A gente trabalha muito com material de mídia online, mas a mídia offline também funciona bem. Anúncios em rádio, jornal, redes sociais, enfim, assessoria de imprensa, bem importante. Num projeto já de médio porte, digamos assim, uma assessoria de imprensa é essencial, né, para que um pouquinho, para tu alcance o resultado, assim, né, para chegar nas pessoas, para colocar o projeto no mapa, digamos assim, né, na mídia. Deixa eu repetir o negócio. Acessibilidade, 100%, né, a gente tem que buscar apoio de assessoria para esse tipo de item dentro do projeto. Então, conversar com a intérprete de Libras, com a pessoa da audiodescrição, que faça, alguém que trabalhe com legendagem e tradução também, materiais adaptados, com braille, fonte ampliada, uma orientação da Mara, quanto à audiodescritora, é que a fonte ampliada, se não me foge agora a memória, mas ela falou que seria, acho que, 28. Posso até tirar essa dúvida com ela. Que eu comentei com ela assim, fonte ampliada seria o quê? Tamanho 18? Dela, não, 28. Deu, opa. Não, às vezes a gente cria um material pensando que a gente já está fazendo um material legal, assim, né? Não, a fonte ampliada de fato, ampliada, né? Redundante. Custos institucionais e de gestão, também pensar. A gente acaba derrapando muito nessa questão dos encargos e tributos, porque para cada nota emitida de uma pessoa física, tu vai pagar um ISS, que muitas vezes não é barato, em R$2.000 de uma nota fiscal, R$40 já fica no ISS. Um MEI, ele tem um gasto de entre R$70 e R$90 mensais, para se manter também. E pensar sempre nessa questão da reserva técnica, né? Se o edital permite uma reserva técnica, a gente calcula 5%, né? O edital vai regular isso também, essa porcentagem. Mas a gente também pode pensar nessa reserva técnica já nos itens orçados, né? Sem fugir muito do valor de mercado, mas já considerar, por exemplo, eu estou escrevendo um projeto agora, fazendo meus orçamentos agora, o edital sai final do ano, mas eu vou executar só em 2026. Então, o valor de todos os serviços já vai ter sido reajustado até lá. Então, sempre pensar nessas margens, assim, para vocês trabalharem, conseguirem readequar quando for possível. Produtos finais, né, de registro, memória, então audiovisual, independente do tipo do projeto, mesmo que seja gravado com um celular, ele precisa ter esse registro, né, de filmagem, fotografia, independente também às vezes fazer uma publicação, como o caso do arquivo histórico ali do Restauro, vai acabar gerando um catálogo digital, né, desse material, porque ele não vai poder ser manuseado, mas os pesquisadores vão ter acesso ao material dentro desse catálogo digital. Então, é mais um processo dentro
final, né, do restauro, que é digitalizar todo o livro, né? E pensar também, assim, para os relatórios de prestação de contas, né, para a gente ter não só aqueles documentos juntados e aglomerados entregues, mas entregar um resultado bem ajustado, montado, se possível, colocar gráficos de comparação, porque, assim, quem for fazer a análise, tanto do projeto lá no inicial quanto no final, vai ser um analista, um parecerista, um avaliador. Para ele se entender com aquilo que ele está avaliando, quanto mais visível for, maior chance dele não procurar pulga no palheiro. Então, se já tiver tudo escancarado ali, que ele não precisa revirar muito a documentação da prestação de contas, ajuda muito. Fica a dica, assim, porque, assim, deixa bem desenhado, porque ele não vai procurar encrenca no assunto. Que ele vai achar tudo tão lindo, né? Tudo tão fácil de responder no relatório dele, que a prestação de contas de vocês vai estar, ó. E por hoje é só, que já estamos também cansados. E deixa eu interromper o compartilhamento. E deixo aberto caso vocês queiram, se alguém quer comentar, se alguém quer fazer pergunta, fiquem à vontade. E se não quiserem também, estão dispensados. E a gente se encontra na semana que vem, aí já com uma nova etapa de conteúdo para a gente pensar um pouquinho sobre os editais. Fechou? Uma boa noite a todos, então. Obrigada. Deixa eu pausar a gravação. Tu não faz fotinho da gente para botar depois na comprovação do projeto? Verdade, amiga, não fiz? Eu acho que cada reunião tu tem que fazer, tá? Pera lá. É bacana para te comprovar, né? Ó, pensando aí que é, né? Aquela, né? Vou botar vocês aqui agora. Ai, peguei. Né? A gente tem Obrigada pela lembrança. Na ONG também a gente fazia reunião. Pô, vamos fazer a fotinho porque quem estava presente, quem votou, essas coisas. É isso aí. Boa noite, então. Beijo, beijo. Até terça. Beijo. Tchau, tchau.